1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 55 ao 58. Compraram? Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 15, 55 ao 58. Diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu quero frisar este verso 58, tá bom? Preste bem atenção. Ele começa fazendo um questionamento sobre a morte, e de repente ele chega num momento falando que a vitória é de Cristo, é em Cristo, e ele dá um conselho para a igreja de Corinto, que é o que ele quer nos falar hoje. Ele diz: portanto, por causa disto, meus amados irmãos, primeiro, sede firmes. Segundo, constantes. Terceiro, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, não é inútil, não é vazio no Senhor. Amém? Vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite. Eu estava ontem lendo essa passagem e tentando entender esse contexto. E assim, às vezes você lê a Bíblia, lê há anos, você lê a Bíblia, mas tem umas coisas que Deus mostra só naquele dia que Ele quer para você. E Ele, sabe, eu tive uma visão tão diferente, não esquisita, tá? Diferente dessa carta de Paulo aos Coríntios, porque às vezes você dá aula de escola bíblica dominical, né? E dá aula de teologia e tal, e você acaba teologizando a Bíblia. E eu estava ali lendo, e pensando, assim que eu abri a primeira carta aos Coríntios, comecei a ler, eu falei: nossa, o apóstolo Paulo escrevendo essa carta, e eu acho que ele estava ali pensando em sala de aula, e pensando em dar teologia, em ensinar o povo, ele começou a organizar a doutrina da ressurreição do corpo, e eu pensei nisso, e Deus falou comigo: para. Paulo estava falando a uma igreja que estava vivendo uma realidade da vida daquela época. Aí eu comecei a entender que Deus estava falando era comigo, não estava tentando me ensinar teologia. E às vezes, se nós não vigiarmos, começamos a tirar na Bíblia apenas palavras para dar técnica de o que nós vamos falar em determinados momentos, frases e tudo mais. E Deus começou a me mostrar: não, essa carta foi escrita exatamente nesse capítulo especificamente, para tratar de uma preocupação das pessoas. Qual é a preocupação das pessoas do dia a dia? Irmão, por mais crente que sejamos, nós pensamos no dia da morte. Não tem um ser humano que sequer que não pense no dia da morte. Cada um do seu jeito de pensar. Uns com medo da morte em si, outros me dizem: eu tenho medo da maneira que eu vou morrer, não da morte em si. Tem uns que você conversa e fala: não, eu tenho medo da morte dos meus entes queridos, mais do que a minha. Outros falam: não, eu tenho medo da minha mesmo. Então aquele povo estava sofrendo naquele instante medo da morte. Eles estavam preocupados com e aí, morreu, acabou? Depois que esse corpo for desfeito, tudo acabou? Então Paulo não tinha interesse em assuntos abstratos aqui não. Não era interesse do Paulo trazer uns assuntos fora do contexto cotidiano deles. Ele não queria ficar criando hipóteses. Olha, eu tenho uma hipótese de que no dia que você passar para a glória, eu vou especular um pouco aqui o assunto morte, ressurreição, porque eu suponho. Não, ele não estava dizendo isso não. Ele estava tratando com um povo que estava preocupado com a morte física, mas também com pessoas que, por causa daquele momento, com aquele império romano, tinham sonhos que estavam morrendo. Pessoas que viam suas famílias
se despedaçando naquela época com culto ao corpo. Pessoas que tinham sua esperança morrendo. Pessoas que não sabiam o que seria no outro dia da vida deles. E vem o apóstolo Paulo e diz assim: Deus é o Deus da ressurreição. Porque se Ele tem poder de ressuscitar o corpo de alguém que está morto, porque Jesus venceu a morte, Ele tem o poder de ressuscitar os seus sonhos, a sua esperança, a sua saúde, a sua família. E eu quero hoje pregar sobre o Deus da ressurreição nas nossas vidas. Eu quero falar para você sobre esse dia a dia nosso. Eu quero, claro, falar sobre a ressurreição física também, mas a ressurreição das nossas vidas, do nosso ministério, da nossa família, do casamento, da sua paternidade, papai, mamãe, você filho, da sua filiação, amar a sua família, entender a sua família no Senhor. Eu quero falar sobre essa ressurreição. E é exatamente por causa dessas coisas práticas que Paulo começa a escrever esse capítulo, porque eram essas coisas que estavam atingindo diretamente o centro da vida daquelas pessoas. E uma dessas coisas era a ressurreição. Você sabia que naquela época haviam pessoas, como hoje também, que diziam que Jesus não ressuscitou dos mortos? Tem várias teorias para tentar explicar isso. Tem uma teoria aí de um livro chamado A Bíblia Tinha Razão, e eles acabam não dando razão para a Bíblia nesse livro, que tenta falar que Jesus, na verdade, ele teve um desmaio por 3 dias. Agora você imagina o cara desmaiado 3 dias sem água, sem comida, o cara acorda, empurra a pedra sozinho, sai. Eu não sei que trem é esse. Eles tentam explicar uma coisa de uma lógica e perdem a lógica na outra. Então tem várias teorias. A teoria dos próprios soldados romanos deram um sumiço no corpo dele. Então tinha pessoas naquela época que não acreditavam na ressurreição de Cristo. Como hoje também, alguns têm essa dificuldade. O próprio apóstolo Paulo, quando você lê todo esse capítulo, eu vou te fazer um convite depois, leia o capítulo inteiro. O próprio apóstolo Paulo, ele afirmou nesse capítulo que Jesus foi visto por vários irmãos, depois foi visto por mais de 500 pessoas, as quais algumas já tinham morrido, outras ainda estavam vivas. Ressuscitado foi visto. E ele fala: e até eu vi Jesus ressuscitado. Eu fui o abortivo, eu fui o último, mas eu vi também Jesus ressuscitado. Sabe o que Paulo estava tentando dizer para aquele povo? A ressurreição é um fato. Amém. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Pleno século XXI, vou falar isso a plenos pulmões. Jesus ressuscitou. Amém. Nós estamos perto aqui do cemitério Cachoeirinha. Mas a Bíblia me diz que se Jesus voltar agora, se a trombeta soar lá no céu, quem morreu em Cristo vai subir, e nós seremos transformados e vamos encontrar com eles lá na glória. Um dia eu estava na faculdade e o professor tentando sarrear um pouco a fé dos cristãos. A Jane deve sofrer disso na faculdade de vez em quando, alguns professores. E ele falando assim, esses mitos dos cristãos, que é ressurreição e isso e aquilo. E o povo dando uma risada, né, tal, e eu ali bem sério, né. E eu quietinho, eu falei, eu não vou interferir na aula, né, porque eu quero minha nota no final, eu quero esse trem, quero passar de ano e tudo. Aí uma moça que estava aqui na minha frente olhou para trás e disse, já pensou, você também acredita? Eu falei, sim, acredito, Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Vou ficar com medo, irmão, de mostrar que eu creio na ressurreição, que eu e que você seremos ressuscitados. Aí ela disse, como você pode acreditar nisso? Eu falei, porque Jesus ressuscitou os meus sonhos, a minha vida, a minha saúde, a minha família. Se você nunca passou por isso, Deus tem o poder de ressuscitar os teus sonhos, moça. Eu tenho certeza que Deus já ressuscitou muitas coisas na sua vida e hoje Ele está mandando dizer para você, sabe aquele caso que você acha que está perdido? Sabe aquela situação que parece que não sobra mais nada? Jesus tem o poder de ressuscitar. Para pensar em Abraão, meu querido.
Abraão, quando Deus pede o Isaac dele, se Deus tem uma promessa, ó, você vai ter um filho, esse filho vai ser tua descendência, a minha promessa é que você vai ser pai de multidões, está lá no seu filho, e de repente Deus chega para aquele senhor e fala, agora eu quero ele, você vai ofertar ele no holocausto, oferta imolada, cortada o pescoço e queimada ainda. E lá em Hebreus 11, depois dá uma lida, fala assim, pela fé, Abraão foi ofertar o seu filho, crendo na promessa de Deus, que dele Deus suscitaria uma descendência. Aí fala assim, e ele levou o seu filho, porque sabia que Deus era poderoso, para até das cinzas levantar o seu filho, e levantar dele a descendência que ele prometeu. Abraão foi levando o filho dele, dizendo, eu sirvo o Deus da ressurreição, eu sirvo o Deus que mesmo que eu ache que tudo está perdido, só sobrou pó, só cinza lá na minha família, cinzas nos meus negócios, na minha saúde, cinza na minha causa, mas eu tenho certeza que Deus fez uma promessa, e eu vou ter essa promessa, essa vitória na minha vida, em nome de Jesus. Você serve o Deus da ressurreição. Deus se preocupa com cada aspecto da sua vida. A ressurreição então é fato, e Paulo estava mostrando, é um fato na vida de vocês. Por isso que nós não devemos ser desencorajados pelos duvidosos, e nem pelas nossas próprias dúvidas. Nós devemos nos encher de esperança, de que nós, junto com muitas pessoas, vamos ressuscitar naquele dia, quando Jesus voltar. E hoje Deus nos mostra que Ele tem o poder de ressuscitar os mortos, e também de ressuscitar nossa vida espiritual. Eu não sei como você, eu não sei você. Eu vou contar uma coisa para vocês. Tem semanas minhas, às vezes, que eu fico precisando de ressurreição. Eu preciso também. Tem dias que eu chego para Deus e falo, Senhor, ressuscita, Senhor, a minha esperança, ressuscita a minha fé, ressuscita meus sonhos, ressuscita, Jesus. Alguém mais passa por isso aqui? Ufa, eu pensei que só eu. E hoje Jesus está dizendo assim, eu tenho o poder de ressuscitar a sua vida espiritual, eu tenho o poder de ressuscitar o teu casamento. Se você entrou aqui dizendo, meu casamento não vai mais para frente, não está dando certo, Deus hoje está me usando para dizer para você, o teu casamento tem jeito. No Senhor, a obra não é em vão, é no Senhor que seu casamento tem jeito, sua família tem jeito, seus filhos têm jeito, seus parentes têm jeito, sua vida financeira, sua saúde, sua profissão, seu ministério tem jeito. Meu irmão, eu já tinha dado o caso do meu irmão como perdido. Eu já vim aqui tantas vezes, falei que eu tinha irmão que desviou há tantos anos. Meu irmão ficou 15 anos afastado, foi preso umas 4 vezes pelo menos. Nós pregávamos juntos antes, há 15 anos atrás, nós dávamos escola bíblica dominical juntos. Meu irmão se envolveu com muita coisa errada, saiu com criminosos para fazer coisas terríveis fora do Brasil, preso, aí dava dinheiro, era solto. Meu irmão já era um caso que nós tínhamos como perdido. E um dia eu estou lá, indo para a igreja, eu recebo uma mensagem dele, foi agora no início do ano, mais ou menos, para fevereiro. E ele fala, onde você está indo? Eu falei, para a igreja. Fazia tempo que ele não entrava em contato comigo, uns 2 anos que ele nem falava mais. Estou indo com você. Foi para a igreja. Bom, mais um dia. E eu lá, quietinho, louvando ao Senhor. De repente, quando é feito o apelo, quando eu olho lá para frente, tem alguém sem boné na frente, chorando, reconciliando com o Senhor. Ele está servindo a Deus lá na cidade dele agora. E toda vez que ele entra em contato comigo, ele dá a paz do Senhor, bom dia. Às vezes eu entro em contato com ele e falo, Júnior, pera aí, eu estou indo para a minha igreja, estou orando, depois eu falo com você. Está indo em oração depois de 15 anos. E eu estou falando de mim, eu já tinha andado como perdido. Eu falei, Senhor, eu não sei mais o que fazer. E Deus me mostrou, dizendo assim, eu tenho o poder de levantar das cinzas, do pó. Lá em Mateus 22, 32, Jesus disse assim, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de
de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Se Ele prometeu para você, o que Ele prometeu não está morto, porque Ele tem o poder de ressuscitar. Tua família não está morta. Lembra que Jesus falou daquela menina? Apenas dorme. Caçoaram dele, mas ele foi lá e disse: Talita cumi, levanta e anda. Deus tem o poder de dizer para a tua vida, para a tua situação: levanta e anda. Deus tem esse poder. E por quê? Porque Ele é o dono da ressurreição. Ele tem o poder de ressuscitar isso na sua vida. E eu marquei 3 coisas que Deus colocou no meu coração, características dele como Deus da ressurreição, e eu quero dividir com você. Amém? Primeira coisa, Ele é o Deus da ressurreição presente. Ele é o Deus da ressurreição agora. Lembra quando Lázaro morreu, lá em João 11? Quando você puder, dá uma olhada depois lá em João 11. O Lázaro, o amigo do Senhor, morre. E de repente, quando Jesus vem, acontece várias coisas no meio do caminho, ele para, aquelas coisas todas. E quando ele chega lá, a Marta chega para Jesus e fala assim: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela já queria dar uma lição de moral em Cristo, hein? Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa, né? Mas também, Senhor, se tivesse agido aquela época lá, sabe aquela época, Senhor, que eu falei para o Senhor? Que o negócio já não estava fácil? Às vezes nós somos meio Marta, né? Se o Senhor tivesse aqui, sabe, dando um carão em Jesus, ele não teria morrido. E de repente ele fala: Marta, se creres, você vai ver a glória de Deus. Seu irmão vai ressuscitar. Você crê? Aí ela foi bem escatológica, né? Ela queria dar aula de escatologia para Cristo, ó. Eu sei, Senhor, que no último dia ela há de retornar na ressurreição. E Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque Ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Você crê, Marta? Ela disse: sim, Senhor, eu creio. Deixa eu dizer uma coisa para você e fazer a pergunta que Cristo está mandando te dizer. Às vezes você olha para a situação que você está passando e fala: bom, Senhor, eu sei que lá na frente vai ser com meus netos, vai ser com meus bisnetos, vai ser a geração futura, eles são o futuro, isso vai ser lá para aí. Deus hoje está me usando para dizer para você: eu tenho algo na tua vida já. Aí você fala: mas Senhor, eu sei que isso é um processo, demora. Aí Jesus pode falar: mas eu tenho pressa. Aleluia. Mas Senhor, isso aí não tem que passar primeiro passo A, passo B, passo C. Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverás. Ele é o Deus da ressurreição presente. Ele não é apenas o Cristo que você pode olhar para trás e falar: ai, que lindo a história de Jesus. Olhar lá para frente e falar: quando Ele voltar, é como se Ele estivesse falando para Marta: eu sou o Jesus de agora, o Jesus que age hoje, no seu presente, na sua vida. Ele é a ressurreição presente, agora na tua vida. Ele quer fazer já. Ele quer uma atitude tua já. Aqui em 1 Coríntios 15, Paulo está destacando e afirmando enfaticamente que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Depois você dá uma olhada no capítulo 15, que ele toda hora está falando: Jesus ressuscitou. Deus tem o poder de ressurreição. É como se ele estivesse dizendo: a ressurreição foi algo que Deus fez. Não é uma história, uma filosofia, não é simbólico. Paulo queria mostrar que a ressurreição é o maior exemplo de Deus agindo neste mundo. Ele estava tentando mostrar para os coríntios o seguinte: sabe a tua situação, a situação perdida, aquilo que você está olhando e dizendo não dá mais? O maior exemplo que Deus tem o poder de fazer com que tudo se torne novo foi o que Ele fez com Jesus Cristo depois do terceiro dia. Então, quando você estiver aí falando: Senhor, eu não sei mais o que fazer, as minhas esperanças são poucas, Deus hoje manda eu dizer para você:
você olhe para a ressurreição de Cristo. É o mesmo Deus que você serve. Deus é um Deus ativo, sabia? Tem pessoas às vezes que ficam pensando que Deus, quem sabe, é só uma força, uma energia, né, que fica fluindo assim em algum canto do céu, da galáxia, assim, fica fazendo até um barulho, fica lá, quem sabe. Fica meio gelatinoso assim, né, dá até uma cor para cor, cada um dá a cor que quer. Quem sabe um pouco de elementos ectoplásmicos, né, cheio de ectoplasma lá, e de vez em quando ele dá umas melecadas de ectoplasma no mundo, e de vez em quando você aperta os botões certos e cai uma gota na sua cabeça. Quem sabe um dia? Deus é o Deus ativo. Ele é o Deus que criou a história, criou a minha história, e Ele está dentro da nossa história, porque Ele ressuscitou a nossa vida e a nossa história. Quantos aqui, que se eu fosse perguntar para contar o testemunho e falar assim, como foi a tua história? Quantos aqui não diriam histórias de perdição? História onde, se fôssemos olhar a olhos nus assim, falaria, rapaz, você não tinha jeito não tinha mais jeito. E hoje olha aí, bonito, bonita, bem vestido, servindo a Deus. Tem alguns problemas, algumas situações, mas Deus está agindo na causa. É só para você olhar o tanto que Deus tem o poder de ressuscitar-nos de qualquer situação. Deus tem esse poder nas nossas vidas. Deus é o Deus ativo, e é interessante que Ele é o Deus ativo nas rotinas e nos eventos desse mundo. Sabe aquilo que te preocupa? Preocupa a Deus também. Sabe aquilo que faz você chorar? Faz com que Deus também volte os olhos para você. Ele não é um soberano distante de tudo. Deixa eu contar uma coisa linda. Ele está aqui, envolvido nos eventos da sua vida, no seu dia a dia. Às vezes nós nos preocupamos e falamos assim, mas será que Deus vai gastar tempo comigo, com a minha situação? E ele foi fazer uma entrevista para colocar na revista dele. Chegando lá, ele foi conversar com esse pastor e dizia para o pastor mostrar para ele algumas coisas, fazer perguntas, esperava respostas. E chegou num momento que aquele pastor estava escrevendo algo para passar para o jovem, e o pastor fez assim, a caneta não funcionava, ele fazia assim, a caneta não funcionava, e ele parou um pouquinho, e o rapaz falou, eita, pastor, eu também estou sem caneta aqui. Ele falou, calma, fica calmo. Falou, espere um pouquinho. O pastor pegou, fechou os olhos, falou, Senhor, a caneta não escreve, e eu preciso que ela escreva, e esse jovem precisa dessa informação. Eu preciso que essa caneta escreva, Senhor. Amém. E começou a escrever, e a caneta funcionou. E aquele jovem falou, para. O Senhor parou uma entrevista, parou tudo, para orar a Deus por causa de uma caneta que não escreve? Aí ele disse, é porque ele estava me preocupando, ele estava preocupando você, que você ia ficar sem essa informação. Aí ele disse, mas pastor, eu vou orar agora, então o senhor quer dizer que eu tenho que orar por causa de caneta que não funciona? Aquele sábio pastor disse, olha, se esse problema não é o suficiente para merecer oração, então não seria o suficiente para merecer preocupação. Se isso me preocupava, é porque merece oração. Então hoje eu quero dizer para você, se isso está te preocupando, preocupa a Deus também. E Deus quer ouvir a tua situação, porque Ele tem o poder de ressuscitar não só a tinta da caneta, mas tem o poder de ressuscitar a tua história, a maneira como a sua vida está sendo escrita. Você sabe qual era a credencial mais forte, mais importante do apóstolo Paulo? Não era a formação dele, estudei aos pés de Gamaliel, era fariseu de fariseus. Não era não. A credencial mais importante do apóstolo Paulo era exatamente o fato de ele ter sido testemunha ocular de Jesus ressuscitado. Não eram os títulos que ele tinha. Veja que muitos se gabavam de ter visto Jesus em carne. Os outros apóstolos, mas eu andei com ele. Outros falaram, e eu que estive lá quando ele curou. Todos se gabavam disso. E quem sabe o apóstolo Paulo poderia ter falado, e os meus diplomas, e os meus isso, e os meus aquilo. Paulo disse, a minha maior credencial
É porque eu conheço Jesus, o Deus da ressurreição, porque eu vi Ele ressurreto. Eu vi Ele em carne, de longe, mas eu também vi Jesus aparecendo para mim depois. Sabe qual é a tua credencial? O Deus da ressurreição na tua vida. Talvez você está dizendo, mas depois que reerguer tudo, vão ficar me apontando, vão ficar falando assim, ah, mas olha lá o que aconteceu, estava tudo morto, agora você vem aqui para dar uma de bacana. E Deus está falando assim, então, mas é porque eu tenho propósito na tua vida, eu tenho esse poder. E essa será a tua credencial, que eu tenho o poder de ressuscitar a tua vida, teu casamento, teu ministério. Talvez você está dizendo aí, mas eu não vou lá pedir desculpa, porque aí vai voltar e vão falar, esse negócio de vai e volta. E Deus está falando da credencial que eu tenho poder, essa é a credencial na tua vida. Eu posso renovar todas as coisas. Deus credenciará a tua fé. Sabe como? Ressuscitando aquilo que você necessita. Não vai ser com cargo, função, com atividade, vai ser mostrando, Ele tem poder de ressuscitar aquilo que você achou que estava perdido. Então, primeiro, é o Deus da ressurreição presente, Ele tem algo para fazer na tua vida já. Segundo lugar, Ele é Deus da ressurreição impactante. Isso tem que impactar as nossas vidas. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos é um Deus que circunda a nossa vida. É o mesmo Deus que está lá no seu dia a dia. É o mesmo Deus que está presente. É o mesmo Deus a quem você adora. É o Deus que você serve. Você já parou para pensar, se pudéssemos fazer uma linha do tempo? É aquele Deus que naquele dia, há 2000 anos atrás, Ele mandou anjos tirarem uma pedra daquele sepulcro, levantar Jesus de lá depois de 3 dias. É o mesmo Deus que hoje, nesta data, está dizendo, eu tenho o poder de mandar tirar a pedra dessa situação e ressuscitar aquilo que você acha que perdeu. Você entende? Isso não pode passar desapercebido. É mais uma mensagem de ressurreição. Não, Deus está dizendo, eu tenho esse poder na tua vida. E é interessante que, sem avisar, a ressurreição deixa de fazer parte do sobrenatural e passa para a área do envolvimento pessoal. É isso que nós temos que entender. Porque às vezes nós estamos igual Marta, vai ser naquele dia e Jesus fala, não, eu vou agir agora para te mostrar. Vai acontecer milagre na tua vida, milagre da ressurreição. Porque Deus tem esse poder. Eu sei que no século XXI é tão complicado falar de milagre. É tudo tão tecnológico. Como que vai acontecer? Que botões serão apertados? Qual vai ser a lógica matemática? Será que vai ser um tipo de número binário que vai chegar lá no céu? Aí vai ser uma matrix e de repente... Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem o poder de número binário, trinário, quaternário. Ele tem o poder de agir na tua situação. E aquilo que parecia tão distante, sobrenatural, acontece na tua vida. E sabe o que você vai fazer? Não vai discutir, vai só viver milagre. Tem crente que quer discutir milagre ainda. Está recebendo a bênção, está tendo milagre e fica, mas como é que essas coisas acontecem? Mas por que de uma hora para outra eu estava lá, quebrado, caído, jogado no canto, e agora eu estou aqui, abençoado? Mas Senhor, qual é a explicação? E Jesus manda dizer para você, eu não tenho explicação para te dar, eu tenho que mostrar o meu poder na tua vida. Deixa Deus agir, irmão. Parar com isso. Para que você gosta de pedir para tudo, para Deus dar uma explicação. Tem aqueles camaradas que usa aquele camarada, o personagem nos mínimos detalhes. Deus fala, não vou te dar nos mínimos detalhes. Eu não preciso fazer isso. A ressurreição nos confronta com algo que Deus fez. Não adianta falar assim, deixa eu discutir se eu acredito ou não. Enquanto isso Deus fala, se você vai acreditar ou não, é independente, o que eu fiz está feito. Você entende? Não adianta, pode usar os maiores teólogos do mundo. Vamos discutir a ressurreição, se aconteceu ou não. Enquanto eles estão discutindo, Jesus ressuscitou, foi assunto ao céu, está à destra de Deus, mandou o Espírito dele, habita em nós, e ele continua agindo e dando autoridade para a igreja. Enquanto perde tempo com discussão de coisas que já aconteceu, é fato. Então nos confronta com o que Deus já fez. E esse ato de Deus nos faz parar. Em pleno século XXI,
nós temos de olhar para Ele e fazer algo a esse respeito. Não tem como, irmão, depois de uma mensagem dessa aqui, você simplesmente falar: eu vou continuar duvidando. Então, simplesmente isso. Só que você está diante de uma mensagem bíblica, que está na Bíblia. Jesus ressuscitou. Ele tem o poder de ressuscitar teu corpo naquele dia, mesmo que você esteja morto. Não importa se a pessoa morreu há 100 anos, 500 anos, 1000, 2000, não importa. Deus tem o poder de ressuscitar. E é o mesmo poder que Ele pode usar agora, nesse instante, para ressuscitar a tua esperança, a tua vida. É o mesmo. Tem que atordoar mesmo, porque é um fato, aconteceu. A ressurreição não é algo distante. Quem sabe até que podemos evitar passando para o outro lado da rua. Não, você quer saber? Vou passar para o outro lado da rua, depois eu vejo esse negócio de ressurreição. Não é não. A ressurreição é algo súbito, é algo corajoso, que nos faz parar a nossa caminhada mundana e dizer: algo aconteceu na história. Você viu que Deus faz isso nas nossas histórias às vezes? Nós explicamos, reclamamos, murmuramos, e quando Deus quer, Ele vai lá e pá, age. Isso é chamado momento kairótico por alguns teólogos. Tem o cronos, a cronologia. Deus vem com o tempo dele, kairos, pá, invade a história, age e volta lá e deixa tudo funcionando, mas com a intervenção dele. Aí você fica: o que aconteceu? O que foi que aconteceu na minha vida aqui? Deus fala: eu agi. Amém. Como, Senhor? De repente. Deus é o Deus de repente, você já reparou? Quantas vezes na Bíblia ele fala de repente, subitamente? Tem até um louvor que fala: é de repente que acontece, não é? Não está lá em Atos 2, estava todo mundo reunido, sentado, concordemente sentado. De repente ouviu-se o som de um vento veemente e impetuoso que encheu toda aquela casa, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo sobre a cabeça de cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E começou com a frase: de repente. A vida está andando, os problemas estão aí. De repente, o Deus da ressurreição vem e fala: chegou o meu momento. É assim. Isso impacta mesmo as nossas vidas. Isso é impactante, faz com que paremos e observemos: Senhor, o que está acontecendo? Quando Jesus apareceu ressurreto, e é muito interessante isso, porque as pessoas já tinham voltado para a sua vida cotidiana, até para os seus apóstolos, tinha chamado de lá voltando, estava no caminho de Emaús, cada um estava vivendo sua vida. E quando ele aparece ressurreto, as pessoas não tiveram alternativa. Não tem como. Porque fica imaginando, Jesus aparece lá para os camaradas lá no caminho de Emaús, e no final eles falam: é Jesus, não é melhor nem olhar, faz de conta que não é ele, não. Vamos embora ali. Não adianta, irmão. Quando Deus começa a fazer milagre, não adianta você fazer vistas grossas não, viu? Quando Deus começa a agir na tua vida, você fala: não, vou fazer de conta que não é Deus que está falando, não. É muito complexo entender isso. Eu vou ter que explicar o que para minha família? Minha família me tem como intelectualizado lá no meu serviço, lá na minha faculdade. Todo mundo acha que eu sou um cara supermente assim, supermente assado, e Deus vai me falar que vai ressuscitar sonho. Eu vou ter que chegar lá no outro dia e falar assim: eu tenho que falar para vocês que Jesus vai ressuscitar meu casamento, minha vida, minha saúde. Como é que eu vou fazer isso? Não adianta, irmão. Sabe o que tiveram que fazer? Eita, é ele. Tiveram que olhar para Jesus, tiveram que considerar aquela situação, e que tiveram que tomar uma decisão. Vá considerando e comece a tomar decisões importantes na tua vida, porque eu sou o Deus da ressurreição, eu vou impactar a tua vida. Deus tem esse poder, irmão. Você fala: mas e se eu não quiser? Deus fala: eu sou soberano, filho. No final sempre sai do jeito que eu quero. É do jeito dele, acabou, irmão. Não adianta. Está Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Você é chamado, você é chamada. Vai cumprir o que ele falou. Aleluia. Não adianta fugir. E quanto mais você tentar escapar, o amor de Deus é igual elástico. Você está amarradinho no amor de Deus. Quanto mais você foge, o elástico te pressiona, você volta com mais força. Porque Deus está dizendo: porque eu tenho esse poder na tua vida. Já viu? Já tentou, não oro mais. Você já tentou? Fala que não.
não cantam mais, vou ficar quieto. O próprio salmista, Davi, lá no Salmo 38, ele fala assim: olha, eu não vou mais nem falar das coisas de Deus. Ele fala, e quando eu falei isso, até meus ossos começaram a doer. Aí você fala, não faço, eu vou menos, eu vou fazer menos. Aí daqui a pouco, quando você vê, você está aos pés de Cristo, prostrado, chorando. Sabe por quê? Porque ele mostra, eu sou o Deus da ressurreição, e aquilo que eu tenho poder na tua vida te impacta. Glória a Deus. Terceiro e último lugar, ele é o Deus da ressurreição motivadora. Isso motiva-nos. A palavra motivação é o motivo que me leva a agir. Porque Deus tem o poder de ressuscitar. Isso tem que fazer que eu continue atuando, sempre abundante na obra dele, fazendo o que ele tem mandado para a minha vida. Veja aqui 1 Coríntios 15, 14, olha o que está escrito aqui, ó. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Olha o que ele está falando. Rapaz, se você vai acreditar na ressurreição, rapaz, então você está seguindo a filosofia. Aí você fala, Júnior, e agora? Então eu vou pedir as contas, vou falar, pastor, eu não posso mais vir porque eu não acredito não. Aí Deus fala assim, ei, eu não disse que tudo vai acontecer do jeito que eu quero. Sim, Senhor, e aí? Mas eu não consigo, é muita coisa para acreditar. Minha fé é tão pequena, Senhor, é tão miudinha, acreditar que o Senhor tem poder de ressuscitar essa situação. Aí Deus fala, então, eu vou dar o motivo que vai levar você à ação, eu vou agir. Tem hora que Deus fala, creia, que aí eu faço. Tem hora que Ele fala, eu vou fazer, para que você entenda que eu tenho esse poder. Tem hora que Deus faz isso. Ele não falou isso para o pai daquele moço, falou, olha, eu tenho, o que está acontecendo com seu filho? Satanás joga ele no fogo, depois na água, no fogo, sabia que eu tenho o poder de curar, você crê isso? O Senhor, ajuda a minha fé. Olha o que ele está dizendo, eu não consigo, Senhor, está difícil, eu já levei meu filho para tudo que lugar, não deu certo. Ele falou, não esquenta não, eu tenho o poder de ressuscitar teu filho dessa situação. Foi lá e curou o filho do homem, e aquele homem teve a fé aumentada. Deus vai fazer isso para motivar você. Deus também não está contente com essa tua tristeza, com essa tua situação. Por isso Ele fala, eu vou fazer para você entender que eu tenho poder e vou te usar nessa terra. Não podemos nunca nos dar ao luxo de nos esquecer do poder de ressuscitar que há em Deus. Nunca. Porque quando nós começarmos a nos dar esse luxo, Deus vai lá e age com ressurreição. Aí você tem que fazer uma escolha, uma decisão. Ou você olha, considera e decide, vou crer. Ou você olha, considera e decide, não, eu não quero acreditar nisso. E hoje é essa noite de decisão. Porque Deus está dizendo, eu vou agir. Pois a ressurreição é uma manifestação também para nós. É Deus manifestando para nós e dizendo, eu tenho poder. É isso que Deus está dizendo para nós. O que vamos fazer a esse respeito? O que nós vamos fazer agora com essa informação que Jesus ressuscitou? O que vamos fazer a respeito dessa informação de que eu crendo em Deus, eu servindo a Cristo, mesmo que eu morra, um dia eu vou ressuscitar? O que eu vou fazer com essa informação? Colocar essa doutrina, quem sabe, em uma estante, como se fosse uma peça empoeirada e deixar lá, falando, é melhor não tratar disso, é um assunto complexo. É isso? É isso que nós vamos fazer com essa doutrina? Vamos esquecer que ela existe dentro da Bíblia? Ou vamos vivenciá-la? E falar, Senhor, eu creio que o Senhor tem poder de ressurreição, por isso eu vou depender de Ti, Senhor. É uma decisão que nós temos que tomar. A Bíblia é assim, a Bíblia não é um livro que você lê e fala, nossa, palavras maravilhosas. Quem sabe você tem até a visão de flores caindo, pássaros cantando. Aí você pensa, nossa, é um conto de fadas. Não, a Bíblia é fato. Deus fez, Deus agiu, Deus faz, Deus age. Ele continua sendo Deus. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. É o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro. É o mesmo Deus que um dia voltará
e chamará a sua igreja para habitar com Ele lá na glória. É o mesmo Deus. Nada mudou. Outra coisa, será que nós vamos entender que isso daqui, essa doutrina, faz parte do poder de Deus, que ressuscitou Jesus e que tem o poder de nos ressuscitar a nossa esperança, a nossa fé, os nossos sonhos? Você entende que isso está me convocando, me chamando a entender que Deus tem o poder para vencer tudo, até a morte? Júnior, eu pensei que eu ia chegar aqui hoje, eu vi uma mensagem só dizendo assim: não, fica sossegado, você vai continuar sorrindo. Fique sossegado, você vai continuar. E Deus hoje me traz aqui, lá do Tujuru, para falar para você assim: não, eu tenho o poder de ressuscitar. Senhor, eu pensei que eu ia chegar aqui e ouvir que o Senhor ia falar assim: não, calma, a sua história aqui está errada, eu vou apagar essa parte aqui, eu vou reescrever. E Deus hoje me traz aqui e fala: não, eu vou dar um livro novo para você nessa história. Eu tenho o poder de dar uma construção nova na tua família. Eu tenho o poder de pegar tudo aquilo que virou pó e transformar num edifício na tua vida. É isso. Deus está dizendo: eu tenho esse poder de impacto na tua vida. Agora dá para entender porque o apóstolo Paulo começa. Agora eu vou voltar para o versículo que eu li, tá? Agora sim. Agora dá para entender porque ele chega lá e fala assim, ó, versículo 55 e 56, ó. Agora dá para perguntar, ó. Eu quero que você olhe agora para a tua situação. Aquela que você tinha dado como perdida para aquele parente, para o seu casamento, para a sua esperança. Agora dá para entender porque Paulo tem a coragem de fazer essa pergunta, ó. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Hã? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E hoje Deus está dizendo: mas eu estou na sua vida com a graça. Eu não sabia que era aguilhão. Aí eu morei em Minas Gerais há anos atrás, por isso que eu falo assim. O R está meio estranho na minha boca, eu moro no interior, ainda piorou o R. E eu vi lá uns camaradas guiando boi, e eles tinham uma lança assim com uma pontinha. E cada uns bois enormes, e eles pegavam e ficavam guiando os bois. Eu falei: mas por que vocês foram? Porque boi é teimoso. Boi, se você chegar lá e dar uns tapas nele, vai chifrar você, ficar bravo com você. E eram uns touros enormes assim. Eu falei: e aquilo? Aquilo lá vai dar uma furadinha, claro que não vai furar para matar o bicho. Dá só uma furadinha para cutucar e uma pontinha assim, só para o bicho voltar para o rumo. Aí Paulo estava aqui fazendo uma pergunta: sabe aquela situação de morte? É como se ela tivesse um aguilhão falando: vai para a igreja não, perca as esperanças, entregue, não faça mais, siga aquilo que eu estou ordenando. Aí chega uma hora assim que você vem numa mensagem de domingo, fala que Deus tem o poder de ressuscitar todas as coisas da sua vida. Agora você pega, tira essa lança, esse aguilhão da mão dessa morte e fala: onde está a morte? O teu aguilhão está aqui na minha mão. Deus me deu o poder hoje, dizendo: eu vou ressuscitar os teus sonhos, eu vou ressuscitar a tua vida. Aquilo que está acontecendo, eu tenho o poder de mudar, transformar, reconstruir. Agora Deus fala, desafia essa situação e fala: onde está? Porque Deus me devolveu a autoridade, o poder, e eu vou agora dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. A nossa vitória está em Cristo, viu? E é isso que nós temos que entender. Você não está agora com a aguilhão na mão porque você fala: mãe, também eu sabia, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, por isso que o apóstolo Paulo fala: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que eu falei que o aguilhão está na tua mão agora? Não foi porque você foi lá e falou assim: olha, eu forte. Jesus foi lá e tomou e falou: tá, o aguilhão é teu. Aleluia. Uma vez eu estava assistindo o desenho do Tom e Jerry. Irmão, eu sou antigo, assisti esse desenho, Pica-Pau, Tom e Jerry. Tem mais gente que assim também, né? Estava assistindo. Aí teve uma hora que o Jerry, o ratinho estava lá, e o Tom foi para cima dele, ele ficou acuado, e de repente aquele cachorro, sabe aquele cachorro bochechudo que fica lá, que ele gosta de morder, corre atrás do Tom?
Aí o Jerry estava lá na parede assim, aí o Tom foi para cima do Jerry, e o Jerry com medo, quando ele viu o cachorro com a mão na cintura, olhando para o Tom assim atrás, o Jerry já começou a, né? E o Tom pensou, ele está vindo para cima de mim, mas ele não percebeu quem estava atrás dele. E o Tom foi para cima do Jerry, o cachorro foi lá e deu um sopapo nele. Aí o Tom foi entender porque que o Jerry estava cheio de marra. Ele estava com o aguilhão da morte agora tomado da mão do cachorro. É assim, às vezes Satanás está lá e está tentando te encurralar, e está tentando te colocar, e você está com medo. Aí agora você sai aqui do culto, vai lá para a tua casa, vai trabalhar amanhã, vai para a faculdade, chega lá cheio de marra. Então vamos ser sem crenqueiro com ninguém não, tá? Por favor. Vamos chegar lá, sou o folgado da casa, porque agora Jesus não é isso não. Vamos chegar lá e com um ar de vitorioso, de alguém que fala, eu tenho esperança, porque Deus ressuscitou minha esperança. Aí vai ser meio louco, está com tudo perdido, aí você fala, você não viu quem é que está comigo ainda. Portanto, meus amados irmãos, por causa disso, olha o que Deus está falando para nós. Não acabou não, meu irmão, não está de férias não. Então pronto, já tomei o aguilhão, vou ficar de férias. Deitar numa rede, tomar limonada e cantar, eu quero trabalhar com o Senhor. Não, olha o que ele fala, por causa disso, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes. Olha o que ele está dizendo. Fique na posição. Eu fui ver esse texto aqui, como está esse sede firmes, como está lá no grego, fica sentado. Você vai ficar sentado, mas aqui é falando assim, ei, Satanás está tentando tirar você da posição de sentar, descansar no Senhor. Continua descansando no Senhor, foi Ele que prometeu, viu? É ficar firme. Aí ele fala, e constante, inabalável, estável, persistente. Tem uma palavra tão bonita para isso, inamovível. Para de correr para lá e para cá, irmão, de apavorado. Deus está falando para você assim, eu tenho o poder de ressurreição. Não precisa correr de lá para cá não. Os sinais acompanharão aqueles que creem. Não precisa correr atrás de sinal não, viu? Tem uma lenda que diz que um gatinho estava correndo atrás do próprio rabo, correu, e caía no chão cansado, aí corria, não alcançava o rabo. É uma lenda só, tá? Aí um gato bem assim, sábio, experiente, ficou olhando aqui. Aí o gatinho caiu todo tonto, ele falou, meu filho, o que você está fazendo? E o gatinho falou, é que diz o velho ditado, que aquele que alcançar o rabo vai ter grande sabedoria e equilíbrio. E o velho gato disse, mas você nunca entendeu a lenda, que na verdade é só você continuar se equilibrando, correndo e andando, que o rabo sempre vai te acompanhar. Para de correr atrás de milagre, correr atrás de coisa aqui, acolá. Deus tem um milagre para você aqui, ó. É lá na tua família, é com a tua esposa, é com o teu esposo, é com o teu filho. É lá naquele trabalho que você acha que não vai acontecer nada. Deus está falando, eu tenho poder de fazer tudo novo lá. Para de correr atrás de sinais. Os sinais vão acompanhar os que creem, seja constante. Ele fala, e sempre abundantes. Esse sempre é em todos os tempos, é constantemente. Agora eu quero, agora eu não quero mais. Agora eu faço, agora eu não faço mais. Está falando, é sempre abundante. E sabe o que é esse abundante no texto? É ir além. Para com esse negócio, mas está todo mundo desistindo. Está todo mundo parando. Aí tem aqueles lá que vem, sabe aquele cara que fala, se eu fosse você, eu parava. Se eu fosse você, é o nome de filme, irmão. Tem 1 e 2 aí. Mas ele não é você, porque Deus tem um propósito na tua vida. Isso que ele fala, você tem que ser abundante, tem que ir além do previsto. Você tem que transbordar. Você tem que contribuir. Ou despejar é com fartura. Sabia que essa palavra aqui, abundante, eu fui procurar, era usado para descrever uma flor florescendo. Um botão de flor até abrir completamente. Olha Deus falando para você. Eu estou abrindo a tua vida. Você está florescendo. Não pare de florescer. Não desista. Pois fazendo isso, saibamos que o nosso trabalho não é vão, enquanto estar no Senhor. Não é perda de tempo. Não é vazio, destituído de verdade.
não é apenas um trabalho frutífero ou sem efeito. Tem um propósito que Deus está fazendo na tua vida. E sabe qual é o propósito? Mostrar na tua vida que Ele é o Deus da ressurreição. Deus vai usar a tua vida para pessoas enxergarem que Deus tem poder na vida deles também. Você entende isso? Você entende que Deus tem o poder de ressurreição presente na tua vida? É agora. Que Ele tem esse poder de ressurreição que vai impactar a tua história, a tua vida, as pessoas que estão em volta. E que esse poder da ressurreição dele vai motivar você a continuar servindo. Então que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.